Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a este podcast, Papo de Psiquiatra. Hoje a gente vai falar, voltamos ao nosso tópico de personalidade, a gente vira e mexe e volta para essa área, é a área que a gente mais gosta de estudar, é a área de que a gente mais gosta de falar. Falaremos para sempre sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar sobre o nível de funcionamento de personalidade. Vocês, certamente, nossos ouvintes assíduos, já acompanharam todos os nossos episódios quando a gente falou sobre leia a sua personalidade, sobre os 5 fatores, neuroticismo, uma habilidade, assim por diante. Vocês viram lá uma maneira de ler a personalidade. A gente vai falar hoje sobre uma outra maneira, não antagônica, não contraditória, mas integrativa, uma outra forma de ver a personalidade, que é o nível de funcionamento de personalidade. É complexo, portanto, hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre parte desse nível de funcionamento. Vamos falar sobre self, sobre identidade. Nós vamos falar sobre identidade, nós vamos falar sobre autodirecionamento de um indivíduo. Como é que a gente avalia isso em uma pessoa? É isso mesmo, Pedro. Quando a gente está falando de personalidade, existem vários modelos de personalidade. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar aí dezenas de modelos, né? E o modelo, talvez o modelo mais moderno, tanto o DSM quanto a CID vão começar a utilizar esses modelos, além de um modelo de traços, né, que é aquele modelo que a gente mostrou do modelo de 5 fatores, o Big Five, né, neuroticismo, a mobilidade, etc. Além de estudar os traços, tem esse modelo de funcionamento, né? Quando a gente pensa em personalidade, além dessas consistências em como a gente se comporta ao longo do tempo, como a gente se sente ao longo do tempo, quer dizer, tem a forma também em como que a gente se relaciona com os outros e também como se relaciona consigo mesmo. E é justamente esses dois grandes domínios que têm a ver com o funcionamento da personalidade, que é o domínio do self, né, que é essa parte então que tem a ver com identidade, com autodirecionamento, eventualmente com autoestima, em como a gente regula as próprias experiências internas, emoções, por exemplo, e também a parte como se relaciona com os outros. É claro que isso não é completamente separado, muitas vezes a forma como a gente conversa conosco, né, vamos dizer assim, é também uma forma como a gente se relaciona com os outros. Quer dizer, existem ligações nesses dois grandes domínios, mas boa parte dos estudos mostram que são relativamente separados, né, esse domínio do self e o domínio interpessoal, que tem a ver como realmente a gente, talvez a parte, vamos dizer, o filé mignon da personalidade, né, a parte, por exemplo, que muitas vezes é a parte que a psicoterapia vai conseguir mexer, né, que vai conseguir elaborar, né. Então, quando você está numa terapia, por exemplo, às vezes o terapeuta ele vai muitas vezes questionar sobre o seu funcionamento do self, né, sobre quem você é como pessoa, né, sobre o que você gosta, quais são os seus valores, etc. Então, isso também tem a ver com personalidade, a parte talvez mais complexa de personalidade, e talvez provavelmente o que define mais alguém que tem um problema de personalidade ou um transtorno de personalidade. Alguns autores, claro que isso não é algo já estabelecido, mas alguns autores acreditam que isso seja o cerne dos problemas de personalidade, né? Ou seja, você pode ser uma pessoa que tem traços extremos, por exemplo, de muita ansiedade ou de muita irritabilidade, mas eventualmente você pode conseguir estabelecer boas relações com as pessoas, ter uma autoestima boa, ou seja, talvez você não tenha algum prejuízo, né? Agora, se você tem um prejuízo nesses domínios, certamente isso vai acarretar em vários problemas na sua vida. E é isso que eu ia falar aqui hoje para vocês. Pois é, pessoal. Bom, e vale a pena fazer um aviso que a gente sempre faz, né, quando a gente fala desse tema, que para quem ainda não ouviu os outros episódios de personalidade, que vale a pena, a gente não tá falando aqui de coisas no sentido de, bom, você tem um estilo certo ou não de ser, você tem um jeito certo ou não de ser, se é melhor se comportar de uma forma ou de outra, que a gente não tá falando desses detalhes, porque obviamente que as pessoas são diferentes e não tem um estilo certo de ser, inclusive é muito bom que exista vários estilos de se comportar no mundo diferente. A gente tá falando de coisas mais assim, de como você consegue funcionar de maneira até mais básica, que influencia muito na sua saúde mental. Como
Por exemplo, dentro das coisas que a gente vai falar hoje, poxa, seu senso de identidade, sua autoestima, como é que tá a sua regulação emocional, como é que você consegue atingir seus objetivos, como é que você consegue refletir sobre as coisas, como é que você consegue ter um comportamento pró-social, que faz com que uma vida em comunidade, em família, em sociedade, em amizades, seja efetiva, dessas coisas muito que a gente vai falar hoje. Né? Ou seja, não existe jeito certo de ser errado, esse tipo de coisa, não é isso que a gente vai falar. Bom, primeira coisa fundamental é um senso de si, um senso de self. É quanto que a pessoa se sente única e diferente em relação ao mundo, quanto aos limites que a diferenciam do mundo. E a gente vai ter pessoas que têm um funcionamento mais íntegro, que têm uma percepção única de si e que têm fronteiras nítidas em relação às outras pessoas e que essas fronteiras elas são claras, percebidas pela pessoa na relação com os outros e também na maneira como ela vê a si mesma. A gente entende, entretanto, que algumas pessoas têm mais dificuldades com esse senso de self e que têm um senso que pode estar comprometido quando ela está, digamos assim, sob estresse, sob fortes emoções. Então, se em situações desafiadoras, esse senso de self pode estar em algum grau, maior ou menor, ameaçado. Naquele momento, aquela pessoa não integra assim tão bem aquele senso de self. Algumas pessoas, a gente percebe, têm uma, digamos assim, uma confiança muito grande no outro para definir a si mesmo. São pessoas que não têm por conta própria um senso de self com fronteiras claras. E, digamos assim, depende do apoio, da validação do outro para que isso seja bem definido. Aqui é importante ponderar é que ninguém, a gente nem espera, que nós somos seres sociais, a gente não espera que ninguém seja absolutamente independente. Isso também não é saudável. Agora, o que a gente espera é que a pessoa, a despeito de eventos estressantes, consiga navegar sabendo quem é, sabendo de si, sabendo das próprias características, valores, como o Marcos falou, nesses momentos difíceis. Mas aí alguém pode lembrar, puxa vida, mas os adolescentes têm uma grande dificuldade em definir isso. De fato, eles têm. Eles vão se apoiar num grupo, os adolescentes mudam muitas vezes características da sua identidade ao longo do tempo. Isso é patológico? Não necessariamente. Faz parte da adolescência essa descoberta. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de personalidade, a gente vai fazer uma avaliação proporcional à idade daquela pessoa. Vai fazer parte do nosso cálculo, da nossa avaliação, a idade que aquela pessoa se encontra. Né? Agora, algumas pessoas têm um funcionamento de personalidade quanto a self, que é mais prejudicado, com um senso ruim, fraco de autonomia, de agência, e se sentem muitas vezes com um vazio interno, às vezes profundo, às vezes intenso, a respeito de quem essa pessoa é. Isso pode ser fonte de profunda angústia, de profundo sofrimento existencial, e é algo que a gente muitas vezes encontra, inclusive, mas não somente, em pacientes que têm personalidade borderline. Então, é um senso interno de incapacidade, é um senso interno de a pessoa não conseguir ter agência sobre si mesmo, sobre aquilo que importa para aquela pessoa. Né? Pois é. E vale a pena a gente também ressaltar que na maioria das vezes, nos indivíduos que realmente têm prejudicado esse senso de identidade, de self, isso gera um sofrimento. É diferente de, por exemplo, uma pessoa que, poxa, eu me comporto de certa forma no trabalho, eu me comporto de certa forma com a minha família, eu me comporto de certa forma com meus filhos ou com os meus alunos. É esperado isso. A gente não se compõe, não tem a exata mesma identidade nos diferentes ambientes que a gente frequenta. Então, é diferente de uma pessoa que tem realmente um vazio, uma sensação de falta de autonomia, uma sensação de uma super dependência da opinião dos outros para você conseguir saber quem você é. Uma pessoa que, por exemplo, uma crítica que você ouvir, imagina, por exemplo, um médico,
cardiologista X, que recebe, por exemplo, uma crítica um dia de algum paciente a uma determinada situação, aquilo já acaba completamente com a autoestima da pessoa, com o senso de quem ele é como médico. Uma pessoa que, por exemplo, trabalha no ramo das artes e recebe uma crítica negativa e aquilo lá também começa a pessoa a duvidar de quem ela é ou do qual é o seu propósito. Enfim, esse tipo de coisa gera um sofrimento muito intenso. Então é importante também a gente frisar o quanto essas alterações, né, que, por exemplo, o Pedro descreveu várias, elas geram prejuízo, porque vai acabar aí com certeza com a sua produtividade nos próximos horas ou dias que você tiver essas dúvidas intensas, e geram sofrimento. Né? É diferente de alguém que, poxa, estou tentando descobrir quem eu sou, ou alguém que passa por uma crise circunstancial de identidade, por assim dizer, uma crise existencial, entre aspas, depois de um evento, de alguma coisa que aconteceu, a pessoa teve um desenvolvimento de personalidade normal, chega, por exemplo, na década de 30 anos e acontece alguma coisa e a pessoa começa a ter uma crise existencial. Diferente, porque a gente está falando de alterações que acontecem, em geral, se prolongam além da adolescência, e na adolescência já são mais intensos do que é o esperado para uma adolescência normal, e tem realmente uma dificuldade mesmo de formação de uma mínima identidade estável, né, ao longo da vida. Então, quer dizer, esse domínio de identidade, né, ele é muito importante, né? E como o Marcelo deu esses exemplos, né, a gente percebe que tem algumas pessoas que têm pouco ou nenhum prejuízo, ou até um prejuízo leve nesse domínio. Pode ser um domínio de identidade ou de autodirecionamento, que são duas dimensões do funcionamento do self, ou de si mesmo, tá? Mas enfim, o importante é que se a pessoa tiver nenhum ou pouco prejuízo, não necessariamente a pessoa tem um transtorno, né? Quando a gente lê a parte, né, do TCM ou da CID, as pessoas elas vão começar a ter um transtorno de personalidade quando elas começam a ter um prejuízo moderado para cima, na parte de regulação da identidade e do autodirecionamento ou self, né? Então, claro que na adolescência tem então esse prejuízo quase que normativo no desenvolvimento, ou seja, a identidade é mais porosa mesmo, né? O adolescente ele absorve muito mais essa informação do meio, ele começa realmente a funcionar muito parecido com os amigos, eles começam a falar coisas parecidas, as opiniões se misturam entre si, e é normal isso, né? Porque ele está saindo realmente do âmbito da família para o âmbito mais social, e está tentando achar a si mesmo, e a gente acha a si mesmo muitas vezes testando mesmo quem nós somos, né? Então, até certo ponto isso é normativo, né? Agora, realmente, tem alguns pacientes que vão ter um prejuízo mais grave, realmente, por exemplo, essa identidade, né? Então, quer dizer, essa percepção nossa que nós somos os mesmos ao longo do tempo e separado dos outros, né? Quer dizer, é algo que, bom, certamente está relacionado ao funcionamento mais saudável, mas um prejuízo grave, por exemplo, né? Quer dizer, essa autonomia, essa fronteira entre si mesmo e outro é muito empobrecida, né? E isso pode acontecer em vários transtornos de personalidade, não só no borderline, né? Mas, por exemplo, pode fazer com que a pessoa se torne altamente dependente dos outros, não tendo uma identidade própria, não sabendo diferenciar, poxa, o que eu estou sentindo, o que o outro está sentindo, porque acaba sendo contaminado eventualmente pelo que o outro possa eventualmente estar sentindo. Então, ou eventualmente outro exemplo de prejuízo grave é quando a pessoa tem quase nenhuma capacidade de regular a própria experiência, regular a própria emoção. Isso também é um sinal de prejuízo grave, ou até de autoestima. Realmente a pessoa tem uma desregulação brutal da autoestima, como o Marcelo falou e comentou. Isso seria um prejuízo grave. Tem prejuízos que são mais moderados, prejuízos mais leves, que muitas vezes daí vão ser foco de uma psicoterapia de boa parte das pessoas, né? Quando as pessoas querem realmente investigar mais a si mesmas, o que elas são, porque muitas vezes realmente a gente vai precisar de outra pessoa aqui para ajudar a gente a desenvolver isso, né? Quer dizer, é um contínuo de gravidade, né? Quando a gente fala de prejuízos, né? E certamente, assim, quando a gente está falando de transtorno de personalidade grave, a gente está falando dos prejuízos mais graves, né? Bom, outro aspecto muito importante aqui dessa questão de self, como a gente falou, é a autoestima. Então, tem a identidade, a gente fala também de autoestima.
Quer dizer, a ideia, o que a gente entende com bom funcionamento de autoestima, é uma pessoa que tem uma autoestima regulada, que não varia proeminentemente, com uma avaliação de si que tem uma boa acurácia. Nem uma autoestima desproporcionalmente elevada, nem desproporcionalmente baixa, e muito menos que oscila entre esses dois polos, a gente considera como uma autoestima saudável. A gente vai entender isso ao avaliar o que afeta a autoestima de uma pessoa, quais são os tipos de eventos que mudam a maneira como a pessoa se sente em relação a si próprio. Porque duas pessoas podem ter variações da mesma dimensão na autoestima, mas por razões muito diferentes. Alguém pode ter uma autoestima excessivamente crítica, então digamos assim que a pessoa tem um self-talk, ela fala com ela mesma, aquilo que ela fala para si mesma é excessivamente crítico, ou pode ser também algo excessivamente, digamos, autoindulgente, em que a pessoa se desculpa por coisas que ela deveria refletir e mudar. Nesses contextos, às vezes as pessoas, digamos assim, exigem muito dos outros. Ou seja, vão pedir de alguma maneira que o outro confirme ali aquela expectativa excessivamente positiva a respeito de si próprio. A gente falou bastante de desregulação de autoestima nos episódios sobre narcisismo, que inclusive são dos episódios mais ouvidos aqui do podcast. Então é um tema que a gente sabe que é importante, que as pessoas se interessam, né? E é um transtorno mental que envolve desregulação de autoestima. Quanto mais frágil é essa autoestima, no sentido de mais variável, com mais, ou a autoestima ela é excessivamente baixa ou muito desregulada, e a gente vai lembrar que aquela pessoa que tem uma autoestima excessivamente elevada, desproporcional, com pouca acurácia, é uma pessoa que certamente tem desregulação de autoestima, certamente ela tem, ainda que isso possa não ser evidente, ainda que isso possa ser encoberto, tem formas de autoestima baixa. E, novamente, como o Marcos falou, a depender de certos critérios, quando isso é no mínimo moderado ou tem um comprometimento mais elevado, a gente vai colocar isso como parte de um transtorno de personalidade, né? Pois é, Pedro, eu acho que um ponto importante disso é que a autoestima está dentro de um conjunto de construtos, por exemplo, inclusive de, avaliação da sua performance, de certa forma, né? Muito importante você ter uma autoestima mais regulada, acurada, como você disse, para você, de certa forma, balizar o seu comportamento, inclusive o seu comportamento social. Então, se você tiver uma super baixa, desproporcional autoestima, pode te paralisar, você sentir que você não vale a pena, que você não tem valor, que você nunca vai melhorar, e você fica paralisado e não consegue mudar. E também, quando a pessoa tem uma autoestima exageradamente grandiosa, também, de certa forma, você não aceita feedback dos outros e você não consegue absorver a percepção dos outros e melhorar através disso. Então, é super importante a autoestima para você conseguir balizar o seu comportamento e fazer um julgamento mais preciso, né, de como está sendo a sua eficácia social, por exemplo. Bom, um outro ponto, né, que acho que o último ponto principal desses de identidade é a regulação emocional. A regulação emocional é um tema bem amplo, na verdade, e acaba sendo uma das questões centrais mesmo do funcionamento do self, porque, quando você não consegue regular as suas emoções de maneira minimamente eficaz, toda a sua vida mental vai com certeza sofrer. Se você tiver, por exemplo, um super excesso de emoções negativas, como raiva, frustração, angústia, tristeza, excesso de ansiedade, tudo isso vai, de certa forma, afetar como você enxerga a realidade e vai te prejudicar muito na sua estabilidade mental para você conseguir resolver as coisas. Então, essa é uma área também avaliada no self. E é interessante, né, que eles colocaram essa parte de regulação emocional no self, né, que é uma parte extremamente importante da personalidade. Talvez alguns autores podem até, enfim, discordar, talvez, porque isso está aí na parte de identidade, mas de qualquer forma, é uma habilidade, né, que
se relaciona como nós nos regulamos, essa autorregulação, e que se refere muitas vezes assim, a gente já falou aqui bastante de regulação emocional, principalmente, né, na parte de transtorno borderline, né, mas que vai assim desde, quando a gente pensa nesse domínio, né, de regulação emocional, vai desde, por exemplo, uma capacidade que a gente tem em termos de tolerar, regular, gerenciar assim, um amplo espectro de emoções, né, que nós seres humanos temos diversos tipos de emoções, desde raiva, medo, tristeza, nojo, alegria, né? E de alguma forma, quando a gente tolera, quando a gente regula isso, quer dizer que, bom, geralmente a gente está aí num espectro de funcionamento com pouco prejuízo, né? Agora sim, quando isso realmente, vamos dizer, muda muito rápido, né? Ou seja, quando a gente está sempre vivendo uma montanha-russa intensa, ou quando, por exemplo, a gente só se sente bem quando a gente precisa de um estímulo externo, né, de um elogio, por exemplo, ou eventualmente até quando a gente fica dominado por essas experiências, às vezes de ódio, e daí realmente a gente está falando, poxa, que tem um prejuízo nesse domínio de regulação emocional que faz parte dessa dimensão de funcionamento do self, né? Então, mais uma vez, né, tem todo esse degradê de prejuízos, né, vamos dizer assim. Mas assim, não fiquem preocupados, que acho que algum grau de desregulação emocional todos nós temos, né? Como o Pedro falou, às vezes, dependendo de alguns momentos, a gente pode funcionar num nível um pouco mais prejudicado mesmo. E claro que o transtorno vai ser algo quando é realmente persistente, mais crônico mesmo, né? Então não fiquem muito preocupados, porque a gente fica se diagnosticando, né? E se a gente começa a ler essas questões de personalidade, todo mundo fala, não, tem algum problema aqui ali, né? Principalmente quando a gente pega esses prejuízos mais leves, né? Vamos dizer assim. Mas é mais uma forma de descrever, né? Como a gente funciona. Até porque a gente sabe que a personalidade patológica, a personalidade mal adaptativa, a personalidade, qual maneira como você quiser chamar, ela tá num contínuo com a personalidade normal. Então, né, a gente às vezes, muitas vezes vê em membros de uma família uma pessoa que tem uma apresentação de personalidade, que é um transtorno de personalidade, a gente vê outros membros da família que têm uma personalidade semelhante com aquela, com as mesmas características, porém com um nível de funcionamento que não chega a ser um transtorno mental. A gente vê isso o tempo inteiro. E vai lembrar que eu acho que não deve haver um ser humano que, se não abrir o DSM, não vai encontrar pelo menos meia dúzia de transtornos mentais que não tem um outro critério, assim, né? E aqui, novamente, eu falei o self-talk, né, que as pessoas têm que usar. O que a pessoa fala para ela mesma? Aquele fluxo de pensamentos que às vezes a gente tem estamos falando com nós mesmos, né? A gente pode aprender a fazer uma maneira, sem que a gente fique nos criticando por tudo que a gente faz que não é ideal, né? Então, como o Marcos falou, ninguém tem as emoções plenamente reguladas. Ninguém tem uma autoestima plenamente estável, ninguém tem um senso de self plenamente íntegro a despeito de estresse, né? Então, mas aquelas pessoas que têm um self que tem um funcionamento que precisa de ajuda, aquela pessoa que tem desregulação emocional que a prejudica, aquela pessoa que tem variações de autoestima ou uma autoestima cronicamente baixa, as pessoas certamente precisam se organizar, procurar um bom profissional de saúde, né? Pessoal, esse foi um episódio importante. A gente falou sobre o nível de funcionamento de personalidade. Haverá um segundo episódio, né? Então a gente vai falar sobre questões interpessoais. Questões interpessoais são sensacionais. Fiquem ligados para os próximos episódios. Deixe seu comentário, por favor, deixe seu comentário, dicas, sugestões. Encaminhe para as outras pessoas. E a gente sempre agradece aqui a audiência de vocês. O podcast continua crescendo. A gente está muito feliz. Um abraço e até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até o próximo. Um abraço, pessoal.